Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Como quebrar um vício e ficar livre dele? Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero falar com vocês sobre como acabar com um vício e também como ficar livre disso, para não cair novamente. A coisa mais idiota é quebrar o vício e depois voltar a cair nele. Então quero explicar como quebrá-lo e como ficar livre dele permanentemente. Estou falando com você, sou um ex-viciado em carboidratos. Meu vício preferido, aquele que me deixou gordo, doente e medicado, era o arroz. Tem gente que está com pão, tem gente que está com açúcar, tem gente que está com chocolate, tem gente que está com doce, tem gente que está com cerveja. No meu caso foi arroz, matei por arroz, não vivo sem arroz, e faz anos que não toco nele, porque desde que me livrei dele, como era um alimento ofensivo para mim, emagreci, minha pressão caiu, meus triglicerídeos baixaram, meu colesterol baixou, minha vida melhorou e voltei à saúde plena. Portanto, é importante acabar com um vício e abandoná-lo permanentemente. Então dê uma olhada. No episódio anterior eu estava falando um pequeno resumo de qual a causa do vício. A causa do vício, em suma, é que a realidade é que todos nós somos seres espirituais, temos um corpo e também temos uma mente. Nenhum de nós é seu corpo, você é um ser espiritual e tem personalidade, seu corpo não tem personalidade. São duas coisas completamente diferentes. Você não pode confundir um com o seu próprio corpo, né? O corpo tem necessidades. É o corpo que fica viciado. Você, como ser espiritual, não pode ter vícios. É o corpo que está viciado. Agora, por que o corpo fica viciado? Pois bem, porque o corpo nos dá prazer, o corpo nos dá satisfação e nos dá isso através dos sentidos. As duas principais áreas sensoriais do corpo humano são a boca, que é o sentido do paladar, sabor doce e salgado, e a área sexual. Então, basicamente, o corpo tem duas áreas onde entra principalmente a sensação. Sim, pode entrar pela pele, pelo toque e assim por diante, mas as duas principais áreas que deixam uma pessoa mais viciada são o tema comida, doces e assim por diante, e o tema sexual. É por isso que você vê que tem casais que se separam simplesmente porque um deles é viciado em sexo com outra pessoa. Você não consegue controlar, tanto faz, certo? Para sair do vício. Bem, estávamos dizendo que a única maneira de sair do vício é cortar a sensação. Se você não cortar esse sentimento, como você faz isso? Bom, você usa carne, queijo, ovos por 48 horas, usa água, usa magnésio, usa potássio e com isso você quebra o vício. Agora, quero lhe contar algo ainda mais importante. É importante quebrar o vício para que a pessoa possa ser livre e poder controlar o próprio corpo. Escute, seu corpo não deveria lhe dar ordens. Seu corpo não deveria lhe dizer, quero chocolate, quero biscoitos, quero pizza, quero Coca-Cola. Não é suposto. É suposto você dar ordens ao corpo, porque você é o ser espiritual que o comanda. É como se o seu carro lhe dissesse para onde você está indo hoje, ou se você vai virar à direita ou à esquerda, ou se deve parar, ou seguir o semáforo e assim por diante. Então, basicamente, você deve controlar seu corpo. Se você quer controlar o metabolismo e a saúde, você tem que controlar o corpo. Você não pode deixar o corpo te controlar. Para quebrar, bom, o que você faz? Você corta a sensação, segue uma dieta correta, carne, queijo, ovos, o que for, tira todos os carboidratos que mais viciam o corpo. Agora, você acabou de quebrar o vício. Perfeito, parabéns, você já quebrou o vício. Agora, temos um problema. Agora, como você evita que esse vício volte? Muitas pessoas fazem a dieta, leem o livro O Poder do Metabolismo, lá eu explico, tem um capítulo chamado Como Quebrar o Hábito. Eu explico como fazer e dizem, quebrei o vício e perdi muito, mas agora estou gordo de novo. Na verdade estou mais gordo que antes. Por quê? Porque meu vício voltou, agora eu quero... Diga-lhes como garantir que isso não volte para eles. É muito importante quebrá-lo, mas o mais importante é que ele não volte para você, por favor. Então, o que você tem que fazer é isso, né? O que você tem que saber é que quando você quebra um vício, você está forçando o seu corpo a mudar aquilo que ele já estava acostumado. O corpo mantém o hábito. Por exemplo, se você acostumar seu corpo a fazer exercícios, seu corpo pedirá exercícios. Se você acostumar seu corpo a comer doces, o que seu corpo pedirá? Doces. Se você
acostumar seu corpo a fazer sexo o tempo todo, então o corpo lhe pedirá sexo. Em outras palavras, o corpo é algo treinável, como um cachorrinho. Você pode treinar um corpo para se exercitar e o corpo pedir para você se exercitar, contanto que você não se exercite. No dia em que tentar fazer isso vai doer profundamente. Por quê? Porque ele não foi treinado para se exercitar. Então o corpo é um organismo que se treina, você treina ele para fazer o que você quer. Agora, se você quebrou o vício seguindo minhas recomendações, eu lhe garanto que cortar a ansiedade, cortar o sentimento, a pena e beber água e magnésio e potássio e a dieta de proteína pura por 2 horas funciona, isso funciona sempre. Agora, o truque é garantir que o vício não volte. O jeito é que você tem que garantir que vai ter aquele corpo super hidratado usando a fórmula. Se você não hidratar o corpo, vai ficar com pouca energia, porque o que dá mais energia ao corpo é a água, não é comida, é água. Você pode ficar 1 mês. 1 mês e meio sem comer e não vai morrer. Agora você fica sem água por 7 dias e morre. Portanto, a água é mais importante que a comida. Então, se você não dá água suficiente para ele, você usa a fórmula, sabe? A fórmula é peso em quilogramas dividido por 7 é igual a copos de água e peso em libras dividido por 16 é igual a copos de água por dia. Você tem que dar-lhe água o suficiente para manter seu metabolismo alto e seu nível de energia alto. Se a energia do corpo estiver baixa, o vício vai voltar, pois é isso que o corpo mais deseja, energia. Agora, a outra coisa que você precisa fazer é manter-se suplementado com magnésio para a tolerância intestinal. Tem um episódio na Metabolismo TV que fala sobre quanto é a dose correta de magnésio, tem que ser baseado na tolerância intestinal, somos todos diferentes. A quantidade de magnésio que o seu corpo precisa não é a mesma que o meu precisa. Ninguém é igual a ninguém. Tenho pessoas que usam 2, colher de chá de magnésio, ou um comprimido, ou o que der certo. Tenho outras que usam 14 colheres de chá. Você me acompanha? Porque são corpos que precisam de muito magnésio. Então você precisa descobrir quanto magnésio o seu corpo precisa para ficar relaxado. E a outra coisa é que o magnésio nunca funciona bem se não tiver potássio. Eles chamam esses 2 de dupla dinâmica, esses 2 são calmantes. Se depois de quebrar o vício você ficar longe da substância, manter bem o nível de água e manter magnésio e potássio suficientes, você realmente não terá vontade de pular em cima dela e se descontrolar em cima de um chocolate, ou um pedaço de pão, ou arroz, ou uma tortilha mexicana, ou o que quer que tenha te viciado. Então, basicamente, para se sustentar, você precisa de bastante água, magnésio, potássio, e se fizer isso, definitivamente poderá ficar livre do vício permanentemente e será livre. E em vez do corpo dar ordens a você, você dá ordens ao seu corpo, que é o que deveria acontecer. E te digo isso porque a verdade sempre triunfa.